Mais uma vez, Deus seja louvado para a honra e glória de Deus, amém? Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor, dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei. Vem Espírito Santo de Deus, vamos nos unir e adorar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e adoração. Com seu poder nos deu a salvação, dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós, Senhor, tu és meu rei. Vem Espírito Santo de Deus. De Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Amém? Quer que eu fale de você ou você mesmo fala? Não posso falar. Então fala. Obrigada, viu? Estou mandando agora. Bicho, vão me abandonar? Oh. Eu estava perguntando a ela aqui se ela queria falar dela ou se eu diria dela. Eu só quero dizer que a irmã Clary, ela é missionária, em nome de Jesus. É bem-vindo, seja bem-vinda, viu? Amém. Deus e o Espírito Santo com certeza está contigo. Amém.
Amém. Obrigada, irmão Verivaldo. Obrigada aí a todos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Clari. E para quem conhece também é Clari, viu? Muito bem. É uma alegria estar aqui, né? Mais uma vez, aqui na Igreja Central de Parnamirim, revendo alguns irmãos, alguns amigos, né, que estão aqui nessa manhã. Eu estava aqui justamente mandando, quando ele falou, está ao vivo, eu digo, eita, vou mandar o link para os nossos irmãos que estão mais distantes, e é isso que eu estou fazendo agora, né? Estou mandando o link, porque ele falou que nós estamos ao vivo, né? Diretamente aí do canal da Igreja Central de Parnamirim. Certo? Muito bem. Gente, já foram momentos tão especiais nessa manhã, que a gente já podia fazer aqui uma oração, né? E irmos, porque já íamos cheios do Espírito Santo, amém? Esses louvores, Daniel, tu só está ficando com um pouquinho menos de cabelo, Daniel, mas tu continua do mesmo jeito. Né, Daniel, sempre louvando a Deus. Então, mas o Senhor ainda quer falar comigo e com você nessa manhã, amém? O Senhor ainda quer falar comigo e com você. Ele continua querendo falar comigo e com você nessa manhã. Na semana, eu fiz uma oração para chegar aqui, durante a semana. Eu disse, Senhor, eu quero chegar na igreja de Parnamirim e não encontrar nenhum jovem. Irmã Claria, a senhora fez essa oração? Eu quero chegar na igreja. Alguns jovens já olhou assim. Que coisa. Por quê? Será que eu quero pregar só para pessoas da minha idade para cima? Não. Por quê, irmão? Que eu queria chegar aqui e não encontrar nenhum jovem. Hã? Campuri, irmã. Campuri. Ai, não, está sendo ao vivo. Eu ia falar uma coisa. Aí está sendo... Não, vou falar, né? Eu já fui lá 2 vezes e vou hoje pela 3ª vez. Irmã Clari, aí eu vou carregada, irmãos. É assim, você quer entrar no Campuri, meu irmão, você vai cheio de bênção, viu? Aí eu chego lá, irmão, eu estou aqui, ó, cheio de coisa para levar. O irmão, vai e volte logo. Aí eu vou. Aí depois você esquece o resto, né? Aí eu já fui lá, né, visitar e eu vou dizer já por que dessa minha alegria, certo? E por que está uma festa linda, irmãos. Uma festa linda. Minha filha mandou para mim os vídeos lá. Gente, é de arrepiar. Eu chorei de alegria. E já eu vou contar por quê, né? Eu chorei quando ela mandou lá, disse Débora cantando, minha geração vai ver. Alguém sabe? Ninguém sabe, não? O resto da música? A promessa se cumprir. Porque Jesus vai vir na minha geração. Eles estão cantando isso lá, irmãos, amém? Eles estão cantando isso lá. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Louvado seja Deus. Quantos creem nisso? Eu creio. E eu quero estar entre aqueles que vai ouvir, né? Do Senhor Jesus. Vinde benditos do meu Pai. Queridos, e a mensagem de hoje. Antes da mensagem, eu vim com vontade também de dar um presente, sabe? Mas trouxe só um, gente. Porque, para quem não sabe, nós estamos aqui passando só um períodozinho, mas nós estamos morando em outro país, né? E trouxe até uma lembrancinha de lá para trazer para uma pessoa aqui da igreja de Parnamirim. Só que essa lembrancinha, eu quero dar para uma pessoa que vai responder uma pergunta. Porque eu fui muitos anos diretora jovem. Por isso que eu falei, Senhor, eu quero chegar lá, eu não quero ver nenhum jovem, porque os jovens estejam todos lá no Campuri, louvando e engrandecendo o nome de Deus. São aproximadamente 4.000 e alguma coisa de jovens que estão ali, irmãos, bem pertinho da gente, precisando das nossas orações. E muitos jovens, é nesse lugar que vai ter o encontro deles com Jesus. E aí eu quero dar um presentinho. Sim, como eu falei, eu já fui muito tempo diretora jovem, então sempre a gente gosta de presentear, fazer pergunta. E eu vou fazer uma pergunta e quem responder vai ganhar esse brindezinho. É uma lembrancinha, né? Quem me conhece sabe disso, né, irmão Francisco? Lá em Cajupiranga, sempre quando você chegava, tinha o quê? Lembra? Muito bem. A pergunta. Irmã Clari, para de enrolar e pergunta logo. Tá, antes de eu perguntar, você já perguntou, você conhece a pessoa que está do seu lado?
Larga de ser estranho, gente. Pergunta aí, olha aí, dá um oi, oi. Bom dia. Seja bem-vindo. Diga assim, você está no melhor lugar do mundo. Irmãos, é só o nome, não é CPF, Pix, não, viu? Pronto, tá bom. Agora vamos à pergunta. Qual personagem bíblico... Cadê a música de suspense? Os músicos saíram tudinho, eu digo, meu Deus, me abandonaram. Mas vamos lá. Qual personagem bíblico... Já tem uma pessoa levantando a mão. Nem fiz a pergunta, já está com a mão levantada. Qual personagem bíblico viveu aproximadamente 2 anos em prisão domiciliar? Valeu, irmão Ailton. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Muito bem, meu irmão. Esse faz ano bíblico, viu? Esse faz ano bíblico, meu irmão. Como é que tá? Tudo bom? E a família, tá bem? Tá tudo bem? E aí, irmão? Não, tô brincando, gente, não vou conversar, não. Vamos lá. Muito bem, irmão. Ganhou aí um chaveirinho direto da Itália, viu? Vai levar para casa aí. Foi ligeiro, viu? O irmão foi ligeiro, levantou a mão. E está só rindo ali, né? Muito bem. Muito bem, gente. Foi combinado não, viu? Foi verdade. Paulo, ele passou... Paulo foi um dos maiores evangelistas que teve na história. E o mais interessante, ele não viu Jesus face a face. Como aqueles homens daquela época que tiveram a oportunidade de viver com Jesus. Mas ele disse que o que os olhos espirituais dele viu, valeu muito mais a pena do que o olhar que aquelas pessoas, que muitas que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, e não tiveram, como os judeus, não tiveram o olhar, eles viam, mas eram cegos. Viam, mas eram cegos. E Paulo, ele teve essa oportunidade, ele foi chamado pelo próprio Jesus. E quando Jesus disse para Ananias, vai lá, você vai chegar numa casa, vai estar lá, Saulo vai estar lá. E ele disse, Senhor Saulo vai estar lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Irmão, e você está aqui nessa manhã porque você é um vaso escolhido. O Senhor te escolheu para uma grande missão. E Paulo, ele, quando teve um encontro com Jesus, ele contou aproximadamente 3 vezes o seu testemunho durante a sua trajetória, que é contado na Bíblia, fora o que ele teve a oportunidade de falar, que não foi escrito pelo o médico Lucas no livro de Atos. E Lucas foi um dos grandes companheiros de Paulo. Por isso que depois que eu terminei de ler o livro de Atos, eu entendi por que foi ele que escreveu. Porque ele conviveu muitos momentos com Paulo, muitos momentos. E Paulo, irmãos, ele não cessava de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Atos, ela é descrita até mais ou menos no capítulo 12, o crescimento da igreja em números de membros. Depois desse capítulo, começa a falar o crescimento da igreja. Já não falava mais nem de membros, porque eram tantos que agora eles começavam a dizer, nasceu igreja tal, nasceu igreja em Filipe, nasceu igreja em Éfeso, nasceu a igreja em Colosso, e assim a igreja. E Paulo ia pregando o evangelho, e disse que na sua geração, até onde era conhecido, foi pregado o evangelho. A toda criatura, até onde se era conhecido. Gente, hoje, a gente tem a comodidade de ter um transporte, um meio de se locomover. Mas naquele tempo, era pé, era cavalo, era navio, mas Paulo ia. E hoje nós temos todo o conforto e não vamos. E não vamos. Ficamos parados. Ficamos inertes. Pessoas sofrendo perto da gente. Pessoas precisando, com sede, com fome da palavra de Deus. E nós estamos fazendo o quê?
O que é que nós estamos fazendo? E Paulo, ele tem uma característica que eu admiro, dentre muitas características de Paulo, é porque quando ele não podia visitar, porque ele chegou numa certa igreja, na Antioquia, bateram nele, apedrejaram ele, deixaram ele quase morto, mas o Senhor não permitiu que ele morresse naquele momento. Paulo foi levado, né? E daqui a pouquinho, passou um tempo, Paulo voltou de novo lá para visitar os irmãos. Que amor é esse? E quando ele não podia visitar, sabe o que ele fazia? Escrevia as cartas. Ele escrevia as cartas quando ele não podia. E a maioria das suas cartas foram escritas quando ele estava preso. E essa carta que nós limos, que o irmão leu no início, foi uma carta que ele escreveu enquanto estava preso. Irmãos, se você não pode ir, mande uma mensagem. Mande uma oração. Fale para alguém. Diga, olha, eu me importo com você. Como é que você está? Está tudo bem? Irmãos, como isso faz falta. Como isso faz falta. Às vezes a pessoa quer só conversar. E hoje o mundo está carente disso. Dê a pessoas para se abrir. E aí Paulo, ele escreveu, assim, aí como eu falei que o irmão Ailton ganhou o presente ali, né, o brindezinho, ele estava numa prisão domiciliar, ele teve esse privilégio, e interessante que o diabo fazia tudo para tirar a vida de Paulo. Foi apedrejamento, foram naufrágios, foi picada de cobra, foi tudo. Mas ele mantinha-se ali firme, e o Senhor disse, Paulo, não se preocupe, porque você ainda vai testemunhar muito de mim. E Paulo teve o privilégio de falar para grandes autoridades, diante de reis. E o que mais me impressionou foi quando ele estava lá no capítulo 26, falando com o rei Agripa. E o rei Agripa, olhando para ele, disse, faltou pouco para você me convencer a ser um cristão. E aquele homem perdeu a última oportunidade que o céu deu para ele se converter. Misericórdia. Sabe, irmãos, como é que eu tenho falado com as pessoas ultimamente? Como se fosse a última oportunidade que elas têm de ouvir a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu só escutei esse lado, mas tudo bem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer do momento que nós estamos saindo dessa porta para fora. Não sabemos. E você pode fazer assim, irmã Clarice, ela está fazendo drama. Não, eu estou falando da realidade. Eu não sei se essa semana, de repente, o que vai acontecer com você. Eu não sei se você já está enfrentando um diagnóstico médico que para a medicina não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que a última palavra vem do Senhor. A última palavra, e era isso que Paulo esperava, a última palavra do Senhor. Quando Paulo estava aflito, o próprio Deus falava com ele, dizia, Paulo, tem bom ânimo, porque eu estou contigo, vai nessa. Vai, você vai testificar do meu grande amor. E Paulo sendo acusado pelos judeus injustamente, por estar falando sobre a mensagem da palavra de Deus. E aí então, o que acontece? Ele vai preso. E ele fica nessa prisão domiciliar. O inimigo tenta calar Paulo de todo jeito, mas o poder de Deus é tão grande que aí as pessoas iam até Paulo para ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos? E quando Paulo estava ali em Roma, que foi onde ele teve a prisão domiciliar, porque ele apelou para César, ele queria que César o julgasse. Quando Paulo estava ali, ele conheceu um rapaz chamado Onésio. Nome um pouco diferente, né? Tem alguém grávida aqui? É uma sugestão só, tá? Onésio. E Onésio, ele tinha fraudado o seu senhor. E por causa disso ele fugiu. E aí, quando ele fugiu, nesse interim, ele teve a oportunidade de conhecer Paulo. E Paulo, então, quando conversando com ele, falando do amor de Jesus, pregou para aquele homem aceitou Jesus como seu Salvador. Ele era um escravo. E o seu Senhor
Era exatamente essa carta que nós lemos, que o irmão leu, que só tem um capítulo. Bastou isso para salvar uma vida. Irmãos, quando Jesus quer salvar uma vida, Ele faz tudo. Vocês verem? Quando Ele foi lá naquele poço, a pingo da meio-dia, quando falava, como fala lá no interior, que eu morei um tempo, a pingo da meio-dia. E Jesus lá naquele poço, para salvar quem? Uma mulher. E aquela mulher foi uma das maiores missionárias que houve na Samaria. Queridos. Quando Jesus chegou naquela estrada ali, disse que nenhum soldados ouviram a voz de Jesus. Eles viram a luz forte, mas só Paulo ouviu a voz de Jesus dizendo: Paulo, por que você está me perseguindo? Saulo, né? Queridos, e ele falou, contou o seu testemunho, contou como ele era, porque o testemunho, irmãos, ele edifica, ele fortalece. Quando você conta, olha, eu já passei por isso, você vai vencer também. Eu não sei o que está te impedindo em tomar a decisão. É o que? Uma xícara de café? É sei lá o que for. Por menor que seja, não vale a pena. Por isso que o hino que nós cantamos no início foi entrega. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se entregar. Hoje é o dia, irmãos, não podemos deixar para amanhã, hoje é o dia. Queridos, aí Paulo vai, escreve para Filemon. Escreve para Filemon. E ele diz assim: Filemon, eu, Paulo, né, como nós vemos aí, né? Olha só o que ele diz para Filemon, gente. É impressionante. Paulo, versículo 1, primeiro versículo da carta. Prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro. Paulo estava preso em cadeias, mas estava livre. Ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes, irmãos, aqui, às vezes acontece conosco diferente. Às vezes, nós aprisionamos a palavra e nós estamos livres para fazer o que bem entender. E Paulo disse para Filemon: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E ele diz então, começa ali a cumprimentar a Filemon. E ele diz assim: olha, Filemon, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, né? Você é um homem de fé, um homem de muito amor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra que fui eu que falei do amor de Jesus para você? Você tem uma igreja aí na sua casa. Você é um homem de Deus. Agora eu tenho uma coisa para te pedir. Perdoa, Onésio. Perdoa pelo que ele te fez. Porque agora ele é um filho amado meu. E eu gerei ele nas prisões. Enquanto eu estava preso, eu ganhei essa alma para Jesus. Irmãos, e nós estamos livres. E eu pergunto, nós já estamos findando o ano. Quantas almas você já ganhou para Jesus? E Paulo preso ali. E aí ele diz o que nós lemos no verso 18. Porque ele diz: se ele te prejudicou em alguma coisa, põe na minha conta. Coloca na minha conta. Se ele está devendo alguma coisa para você, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Gente, como é o nome disso? Generosidade. Amor pelas vidas. É investir numa alma. Investir numa alma. E é nesse ponto, é nisso que eu quero falar nessa manhã para vocês. Diante de tudo que eu já falei aqui, meus amados irmãos, quanto nós temos investido numa alma? Quanto nós temos investido na salvação da nossa família, dos nossos filhos? Quantos nós temos, para quem não sabe, acho que a maioria sabe aqui, nós temos um canal que nós fazemos o ano bíblico, todos os dias, é o canal Ministério Pérolas. E antes do ano bíblico tem um momento de oração. A maioria dos pedidos de oração é pedindo para que os filhos voltem para Jesus. Quantos pais estão com os filhos afastados do Evangelho? E como é doloroso, às vezes, por exemplo, você chegar ali naquele Campuri, irmãos, aquela festa linda, e saber que seu filho não está lá.
Sua filha não está lá. E é sobre isso, irmãos. Foi isso que Paulo diz. Põe na minha conta. E se ele te falta, e eu sei que você, é o que diz o verso, né, que nós lemos aqui. O verso 21. Eu estou escrevendo confiando na tua obediência, sabendo que você fará isso e muito mais do que eu estou lhe pedindo. Recebe ele como se você estivesse recebendo a mim, com a mesma alegria, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, porque ele é salvo em Jesus agora. Recebe. Eu estou investindo nessa vida. A serva do Senhor diz, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz que, no capítulo em Roma, que fala sobre essa carta de Filemon. Se você tiver esse livro, leia esse capítulo tremendo, certo? E ela diz o seguinte, ela diz que quando Paulo começou a conversar com Onésio, ele viu nele um grande potencial de um homem que ia ser útil na causa de Deus. E foi o que Paulo disse, quando você lê a carta toda, na íntegra, você vê isso, ele dizendo assim, olha, ele pode por algum momento ter sido inútil, mas agora ele vai ser útil. Sabe, irmãos, o que é? Paulo está dizendo assim, eu vou investir nesse homem, esse homem era um escravo. Você sabe quanto que eles davam por um escravo? Nada. Naquele tempo, um senhor tinha mais escravos do que filhos, do que netos, eles tinham muitos escravos. E a escravatura era algo ferrenha. E aí ele disse para ele, olha, Paulo, ele disse para Filemon, eu estou disposto a salvar essa vida. E eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, a minha família precisa, meu esposo, ele é europeu e fazia muito tempo que ele queria morar lá, aquele lado lá, gente, aquele lado lá, né? Gente, olha, a gente é casada há 9 anos, aí, se ele estiver me assistindo agora, que eu mandei para ele, o fuso horário lá é diferente, ai, irmã Edna, e aí, Aí, no primeiro ano de casamento, ficamos no Brasil, segundo ano, Brasil, terceiro ano, Brasil, quarto ano, Brasil, quinto ano, Brasil, sexto ano, quando chegou no 7º ano, que veio a pandemia, o Brasil se acabou. E ele disse, agora é hora de ir, não tenho mais como ficar aqui. E eu disse, meu Deus. Na verdade, no 4º ano de casada, a gente tentou, eu ainda fui para lá, mas não me adaptei, irmãos. Vim-me embora. Ô, saudade da tapioquinha. Gente, é uma coisa assim, sabe? Você pensa que é algo tão simples, né? Mas, irmão, dá uma saudade tão grande. E aí, e o Brasil também, né? Dá muita saudade do nosso clima, da nossa gente. A gente sofre, mas a gente é feliz. A gente sofre, mas a gente é feliz. Você pode ver, irmãos, a gente tem uma alegria que todas as pessoas de todos os outros continentes ficam tentando estudar. Nós recebemos na nossa casa um casal, que ele tem muitos amigos de lá, né? E vieram passar férias aqui. E aí eu perguntei para aquele jovem, né? E eu disse assim, e aí, o que é que você achou? Levaram ele para conhecer os litorais. E levaram ele para Genipabu. Lá no Genipabu tem os dromedários, tem o passeio de bugre, tem não sei o quê. Eu falo isso porque eu já fui guia de turismo, né? Então tem muita coisa maravilhosa e os guias fazem aquele auê para vender os pacotes, né? E aquele negócio. E aí quando ele chegou eu disse assim, e aí o que você achou? Gostou? O que mais lhe impressionou? Irmãos, você sabe o que foi que mais impressionou aquele homem que veio lá da Suíça? Ele disse, Clary, o que mais me impressionou, eu lá sentado no quiosque, e chega um homem descalço, no sol, com um peso de rede nas costas, o peso de um bocado de rede nas costas. Ele era um vendedor de redes. O homem carregando aquele peso, desdentado, e sorrindo, e brincando,
e falando com aquele homem ali, bora, é hoje, vamos comprar, olha aqui, ó, tem várias cores. E ele disse que foi isso. Irmãos, não foi dromedário, não foi passeio de buggy, não foi nada. O que mais impressionou ele foi aquele homem numa condição castigante e com um sorriso no rosto. E aí, né, enfim, e aí nós estávamos lá e meu filho, já está lá meu filho, meu esposo, por isso que hoje eu estou só, e eu tenho 2 filhos, um está lá na Itália, meu esposo está lá, e aí minha filha ficou aqui porque ela tinha que terminar o ensino médio, e lá a questão do ensino médio é diferenciado, porque aqui é 3 anos, ensino médio, lá é 5, e ela tinha que terminar aqui, levar uma declaração que concluiu, porque senão, se ela fosse, ela ia ter que completar lá os 5 anos. Enfim, ela tem que ficar. Ficou com uma irmã minha, e beleza, né? E eu lá, e ela cá, e a gente se falando e tal, mas quando a gente está longe, né, Jailma? Ninguém sabe, né? E aí, de repente, uma vizinha ligou para mim. A vizinha ligou e disse assim, eu queria fazer só uma pergunta para você. Eu disse, oi, amiga, tudo bom? Tudo bom. Eu estou fazendo essa pergunta, não estou fazendo fofoca, não. Eu estou só falando como mãe. Sua filha ainda está na igreja? Irmãos, quando ela falou aquilo, puf, 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 meu coração acelerou. Ela disse, não, porque eu dei carona para ela agora com sua irmã. Eu olhei para ela, eu vi direitinho uma roqueira. E eu olhei, ela desligou o telefone, eu falei com meu esposo, eu disse, amor, preciso ir lá. Pelo amor de Deus, porque, irmão, a passagem não é pouco barata não, sabe? Vocês dão uma investigadazinha, depois vocês se assustem não. E eu disse assim, amor, mas ela está precisando de mim. E ele disse assim, e aí ele mexeu de um lado, mexeu do outro, e ele disse, tá bom, você vai. E eu cheguei de surpresa, irmãos. Ele não sabia. Poucas pessoas sabiam. Irmão Berivaldo ainda sabia assim, irmão, você está na Itália, né? Eu estou, irmão, estou aqui. Ô, irmão, porque irmão Deus está dizendo assim, irmã Clarice, se estivesse aqui, assim, irmão, mas eu estou chegando. Estou chegando, irmão. E aí, irmãos, quando eu cheguei de surpresa, às 4 horas da manhã, que ela me viu, ela regalou os olhos, e eu digo isso para ela. Ela regalou os olhos, olhou para mim e disse assim, a casa caiu. Já era. Minha festa acabou. Mas ela olhou para mim com os olhos arregalados e fez, mãe, como assim? Que jovem fala assim, né? Ai, meu Deus do céu, até aprender essa linguagem. Como assim, mãe? Eu falei com a senhora ontem. E agora, como assim? A senhora está aqui? Estou aqui. Queridos, e como ela estava para viajar e não sabia bem a data, e meu filho já estava lá, e aquele negócio, a gente pouco, vamos dizer assim, se envolveu com essa questão do Campuri. E ela também teve umas decepções e saiu do clube, e aquele negócio todo, e eu disse assim, Larissa, vai ter o Campuri, Larissa. Vai ter o Campuri. Ela, não, mas eu não estou mais no clube, aí eu não vou poder ir, e não sei o quê, papapá. E eu fiquei orando, irmãos, orando. Nas madrugadas, ali orando. E aí, quando foi o Campuri, começou na quinta, né? Na quarta-feira. Ela, mãe, vamos fazer um passeio? Vamos. E a gente saiu. Quando eu estava lá, de repente meu celular toca, uma irmã liga para mim, irmã, uma amiga, não digo que é uma irmã, é uma amiga mais chegada. Ela ligou para mim e disse assim, Larissa é líder, né? Eu disse, uma líder minha acabou de desistir. Você ainda tem interesse que Larissa vá? Aí eu disse assim, porque jovem é meio assim, se você ficar muito empolgada, ele vai dizer, não quero. Mas eu disse, Larissa, aí eu respirei fundo. Larissa, tu quer ir para o Campuri? Mas como assim, mãe? O Campuri amanhã. Eu disse, pois é, apareceu uma vaga para você. Aí ela disse assim, tá, eu vou. Irmãos, minha alegria foi tanta. E eu disse, meu Deus do céu.
E aí a gente começou a se organizar. E começou a se preparar. E eu naquela... Por isso que eu disse para vocês que eu já fui lá 2 vezes. Já chorei, já me alegrei. Irmãos, tem gente que passa um tempão se organizando para ir para onde? Para o Campuri. Irmãos, não é fácil ir do dia para o outro para o Campuri. Não é só a questão da vaga, irmãos. É a questão do lado o quê? Financeiro. Burocrático. E eu disse, burocrático também, Ailton. E eu disse, Jesus, as últimas gotas que tinha se foram. Mas eu digo para vocês, vale a pena investir numa vida. Vale ou não vale, irmãos? Vale. Quantos pais que não estão aqui que dizem, irmã, eu queria também que alguém ligasse e dissesse, tem uma vaga para meu filho lá no Campuri. Queridos, aí eu, Larissa, e aí eu digo, porque é outro clube, irmãos. Era outro clube, não era o clube dela. Ela só conhecia 2 pessoas desse clube. Vocês sabem que jovem é meio estranho. Desculpe os jovens que estão aqui, mas é meio estranho. Tem uns que passam um tempão para dizer oi para a pessoa que está do lado. E eu disse assim, e Larissa é meio assim, né? Ela é bem comunicativa. E eu disse assim, meu Deus. E daqui a pouquinho, Larissa, e aí, está tudo bem? Mãe, não posso falar agora, estou extremamente ocupada. Eu, amém, Jesus. Amém, minha filha, fica ocupada aí. Daqui a pouquinho a diretora do clube manda uma mensagem para mim. E diz assim, Clari, tinha que ser Larissa. Você não sabe o quanto Larissa está sendo uma bênção aqui. Você não sabe o quanto foi bênção ela ter vindo, Clari. Ela está ajudando o clube, tem coisas aqui que a líder não sabia. E o negócio de nó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela está ajudando e está sendo uma bênção. Sabe, irmãos, é muito duro você estar longe dos seus filhos. Você está aqui com um pensamento neles, onde que eles estão agora, o que eles estão fazendo. E eu pensava nisso todos os dias. E eu ficava pensando, meu Deus, quando a vizinha chegou e disse assim, sua filha ainda está na igreja? Põe na minha conta, disse Paulo. Está na conta do meu esposo, ele deve estar olhando para mim, deve estar na minha conta, isso sim. Mas eu disse para ele, vale a pena, amor. Vale a pena investir. Vale a pena. Se ela voltar, ela vai voltar de lá. Eu sei, irmãos, que é todo um processo. Mas vale a pena. E ela mandou um vídeo para mim cantando, minha geração vai ver a promessa se cumprir. E ela lá com a bandeira do clube balançando. E eu vendo aquele vídeo e chorando e me alegrando e dizendo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Com quem Paulo aprendeu tanta generosidade? Foi com o próprio Jesus, que quando ele contou a parábola do bom samaritano. O que foi que ele contou, irmãos? Ele pegou aquele homem ferido na estrada. E ele levou aquele homem para uma hospedaria. E quando chegou lá, ele disse assim, tudo que você... Eu vou deixar um dinheiro aqui. Mas se passar, tudo que passar, ele disse o quê, irmãos? Pode pôr na minha conta. Irmãos, diga isso hoje. Diga isso hoje. Eu quero ganhar vidas, Senhor. Põe na minha conta. Com quem você está investindo, irmãos? É muito lindo quem investe em terrenos, quem investe em casa, quem investe isso. E a família se perdendo, irmãos. E a família se perdendo, e um vizinho do lado se perdendo. Almas se perdendo, quando você poderia estar investindo na salvação de vidas. Porque é isso que você vai, irmãos, ter para todo sempre. Põe na minha conta. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, quando Jesus fala isso, ele diz assim, olha, capítulo 10, o verso 35 diz assim, no dia seguinte, tirou 8 gramas de prata e os deu aos hóspedes e lhe disse, cuida dele, tudo que gastarem a mais, eu pagarei quando eu regressar. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo para você nessa manhã, o que você vai investir em almas, quando Ele voltar, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado por essas vidas que estão aceitando, irmãos, porque não existe emoção maior
de ver uma pessoa se entregando a Jesus. Não existe, irmãos, é uma emoção de você ver aquela pessoa sendo liberta. Por isso que eu digo para você, hoje é dia de se entregar. Quantos nessa manhã querem dizer, eu quero fazer esse trabalho? Pode colocar na minha conta. Eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, eu vou cuidar de você. Eu vou orar por você. Isso, irmãos, que coisa linda, que cena linda. Que cena linda, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem algum hino agora no final? Entrega, né? Então vamos ficar em pé e vamos dizer isso para o Senhor hoje. Senhor, eu preciso me entregar. Ó, ele está... Tem um hino? Sim. Sim, o irmão está dizendo lá que tem um hino. Irmãos, hoje é dia da salvação. Hoje é dia de nós nos entregarmos. Enquanto Daniel estiver cantando esse louvor, faça a sua entrega e se comprometa ao Senhor em investir na salvação de vidas. Amém. De Deus, louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Pai. Obrigado a Deus por essa oportunidade tão linda, Senhor, de estarmos nessas horas santas, nesse lugar santo, adorando a um Deus santo. Tu que vive e reina para todo sempre, Senhor. Nós já estamos agradecendo, Senhor, porque tomamos a decisão nessa manhã, nos comprometendo, Pai, de investir em vidas, em almas para o Teu reino. E que possamos começar, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, para os que são casados, Senhor, pelos esposos, que possamos investir, ó Deus, na salvação dessas pessoas. Eu não sei, ó Deus, o que elas precisam fazer, mas eu sei que Teu Espírito Santo vai orientar, assim como o Teu Espírito Santo orientou Paulo. O Espírito Santo vai orientar cada pessoa aqui, ó Deus, de como fazer para ganhar almas para o Teu reino. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Leva-nos em paz. Mais uma vez Te pedimos, ó Deus, por essa linda festa, onde aqueles jovens estão ali acampados, que ali haja salvação para o Teu reino, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Me conduz, Senhor, põe Tua mão em mim, nos envia os Teus anjos, nos sustentem com as mãos, e Teu sorriso esteja no meu coração, que Teu sorriso esteja no meu coração.